Emotivo. Ayrton Senna chora emocionado após a conquista do tão sonhado primeiro título de campeonato mundial de Fórmula 1, em 1988 no Japão. Humano. Durante o treino de classificação do GP da Bélgica em 1992, Ayrton Senna para sua McLaren para ajudar Eric Komas, da equipe Renault, que havia sofrido um grave acidente. O brasileiro viu o acidente, parou seu carro, sem pensar duas vezes, e correu para ajudar o colega, desligando o carro que corria risco de explosão. Obstinado. Com um roteiro dramático, Senna vence o GP do Brasil em 1991 com apenas uma marcha por 7 voltas. Depois de um esforço gigantesco para conseguir guiar o seu carro, Senna quase não tem forças para levantar o troféu. Esse era o Ayrton Senna da Silva. Fique com a gente que vamos falar dessas características dele e outras mais. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ayrton Senna nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960. Filho do empresário Milton Guirado Teodoro da Silva e de Neide Joana Senna da Silva. E o que muita gente não sabe é que ele foi diagnosticado com um problema de coordenação motora, mas o problema que ele tinha era que ele pensava muito rápido e queria fazer as coisas muito rápidas. E para ajudar na melhora desse problema, seu pai lhe deu um kart aos 4 anos de idade. E nesta idade ele já mostrava uma desenvoltura pilotando o kart pelas ruas de terra do bairro onde morava. A estreia de Senna em competições foi aos 13 anos, em julho de 1973. Um ano depois foi campeão paulista na categoria Júnior. E nesta época ele já demonstrava porque seria um dos melhores pilotos da história. É evidente que Senna tinha um talento nato para o automobilismo, mas o que era certo era que qualquer coisa que ele fizesse da sua vida ele teria sucesso. A sua mentalidade vencedora, de querer cada vez mais ser o melhor, de fazer tudo de forma planejada, de controlar todas as variáveis possíveis como passar horas montando e desmontando o kart para entender como o melhor ajuste do carro poderia fazer ele ser mais rápido. De ir para os treinos com um cronômetro e dividindo o autódromo em alguns setores, testando variadas freadas, acelerações e regulagens em cada trecho. Ou seja, todos os elementos que iriam compor sua reputação na Fórmula 1 já estavam presentes enquanto corria de kart. Ayrton passou a ser conhecido por ser fechado e introvertido fora das pistas, mas apesar disso, ele era educado com todos e falava o tempo inteiro em questões de motor e desempenho. E dentro das pistas ele era extremamente técnico e competitivo. Na escola era um aluno regular, estudava o necessário para conseguir focar no kart. Alguns consideram que essa obsessão demonstrada por Senna desde a infância, em ser o melhor e o mais rápido, como um reflexo da própria educação que recebeu em casa. O pai era muito exigente e seu lema era: se é para fazer, que seja bem feito. Depois de correr por anos de kart e ser 4 vezes campeão brasileiro, de 1978 a 1981, bicampeão sul-americano de kart, nos anos de 77 e 78, e com a frustração de sua carreira no kart de não ter sido campeão mundial, o brasileiro foi 2 vezes vice-campeão mundial de kart. Senna, aos 20 anos, decide dar um passo na sua carreira e, então, entra para a Fórmula Ford 1600 na equipe Van Diemen, primeira etapa no caminho para entrar na Fórmula 1. Logo no seu primeiro ano ele conquistou 12 vitórias em 20 corridas. Senna foi campeão com uma corrida de antecedência e,
Após o título, ele comunica, de forma surpreendente, a Ralph Firman, dono da equipe, que estava abandonando a categoria. A decisão foi tomada após grande pressão dos pais, que o queriam de volta ao Brasil, fazendo faculdade e administrando uma loja de material de construção montada pelo pai. Como Ayrton era sempre obediente às ordens do pai, desembarcou no país em outubro de 1981. Depois de muitas brigas na família Senna, Ayrton volta à Europa, agora para competir na Fórmula Ford 2000 em que foi campeão europeu e britânico pela equipe de Dennis Rushing, conquistando 22 vitórias em 27 corridas. Em 1983, Senna venceu o campeonato de Fórmula 3 inglesa, com 13 vitórias em 21 corridas, sendo 9 delas consecutivas, pela equipe de Dick Bennett's. A partir daí começa a sua jornada na Fórmula 1. Sua estreia na categoria aconteceu no ano de 1984 na equipe Toleman. Logo em sua primeira corrida oficial, Senna conquistou um ponto na etapa da África do Sul e, mesmo com um carro não tão bom, Senna conquistou 13 pontos, ficando na 9ª posição no campeonato. A mentalidade de ser o melhor estava tão presente em Senna, que quando ele se deparou com um carro de Fórmula 1 e percebeu o esforço físico que era pilotar um carro deste tipo, ele teve que pensar em fazer algo diferente para se sentir mais preparado fisicamente para enfrentar uma corrida. Nuno Cobra, seu preparador físico, diz que ninguém fazia preparação física naquela época. Senna foi o precursor da preparação física, mental e emocional na Fórmula 1. Senna era obcecado por ser o melhor e ganhar. Isso o tornava extremamente competitivo, e ele sempre iria fazer o que fosse melhor para ele, ou seja, se algo fosse importante para conquistar o melhor tempo de largada, em ter um carro melhor, em ganhar uma corrida e conquistar o título mundial de pilotos, o Senna iria fazer. Não importa se isso iria atrapalhar um outro piloto. Mas o que é certo é que essa não era só uma característica do Senna. É só a gente lembrar de quantas corridas o Rubinho Barrichello foi obrigado a deixar o Michael Schumacher ganhar. Essas situações só ocorreram por conta de vantagens contratuais que o alemão tinha na Ferrari. No caso do Senna, existem duas situações que mostram isso. A primeira diz respeito ao momento em que Senna estava em sua segunda equipe na Fórmula 1, a Lotus. Em 1986, o inglês Derek Warwick estava acertado para fazer um contrato com a Lotus para ser companheiro de equipe de Senna e em condições de igualdade com o brasileiro. Senna previu que a equipe não teria recursos para dar aos dois pilotos condições que pudessem disputar as primeiras posições. Como era o caso do carro reserva, que somente existia um. Então Senna falou que não queria Derek Warwick como companheiro e um dos motivos era de que ele queria que o carro reserva fosse apenas dele. Como o brasileiro tinha o patrocínio muito forte, prevaleceu o que ele queria. Não se sabe se foi por peso na consciência ou outro motivo, mas no fim do ano, Senna envia uma carta para Derek Warwick desejando ao inglês tudo de bom para o ano de 1986. Outra situação foi quando estava disputando o campeonato de 1990. Senna e Alain Prost estavam disputando o título mundial e Senna já havia declarado que não permitiria uma ultrapassagem de Prost. Na primeira curva, Senna tocou a roda traseira de sua McLaren na Ferrari de Alain Prost, levando os dois carros para fora da pista. Resultado que deu o segundo título mundial ao brasileiro. Nesse contexto, muitos dizem que a batida provocada por Senna foi uma falta de caráter, foi uma atitude antidesportiva. Já Senna acreditava ter o direito de punir quem um ano antes roubara seu campeonato, o que era verdade. Isso mostra que Senna fazia de tudo para ter as coisas do jeito dele. Em muitas situações, Ayrton mostrava sua generosidade. Quando Christian Fittipaldi e Rubens Barrichello tinham acabado de entrar na Fórmula 1, Senna chamava-os para o seu motorhome, abria o mapa da pista e explicava detalhe por detalhe o que cada trecho da corrida exigia que fizesse.
Senna era tão focado e perfeccionista que ia para a pista 3 dias antes dos outros pilotos, andava pela pista de bicicleta ou moto, ia jantar com os mapas dos treinos, deitava-se com o mecânico embaixo do carro para ver o que podia ser melhorado, e mexia no carro junto com o mecânico e orientava os mecânicos e projetistas a alterar, nem que fosse 1 milímetro sequer no tamanho das asas. Uma demonstração de foco e de saber a capacidade que tinha, é quando Senna disputou a sua primeira corrida em Mônaco, em 3 de junho de 1984. Com um carro inferior à maioria dos concorrentes e com uma chuva forte, e Alain Prost em primeiro vendo Senna crescer no seu retrovisor e pedindo pelo rádio para encerrarem a corrida, todos pensavam que o brasileiro estaria feliz de ter alcançado o segundo lugar, mas não. Na verdade, Senna estava com raiva, furioso. Ele era capaz de ser extremamente agressivo quando dirigia um carro, mas na hora que alguém batia ele era o primeiro a parar o carro e voltar para ir ver se estava tudo bem. Um outro acontecimento mostra o lado humano e sensível de Ayrton Senna e apresenta também o comprometimento dele e alto poder de concentração. Em 1990, nos treinos livres do GP da Espanha, o irlandês Martin Donnelly sofreu um grave acidente, em que todos pensavam que ele havia morrido. Ayrton ficou bem abalado, e emocionalmente envolvido com a situação, aquela aparência de durão que tinha se desfez e todos puderam ver ele chorando e emocionado. Um pouco depois do acidente, Senna foi à pista e andou muito rápido. Senna diz, não sei quão veloz ou lento posso ser. Era ele se testando depois de um acidente horrível e vendo se era possível conseguir ser veloz. Bom, como esse vídeo está ficando muito grande, vamos dividi-lo em 2 partes. Não perca a segunda parte, onde iremos trazer depoimentos sobre a personalidade de Ayrton Senna e os acontecimentos do fim de semana de sua morte.